brevemente de pé, para que nós possamos ler apenas um versículo que se encontra em Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém. Leiamos todos juntos. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Amém, meus irmãos? Podem sentar e que o Senhor possa nos abençoar e aplicar a sua santa palavra. Meus irmãos, há uns dias atrás, não sei precisar quantos, eu passei por algumas situações bem difíceis mesmo. E nessas situações que eu passei, eu olhava para um lado e dizia: não, aqui não tem jeito. E olhava para o outro lado e dizia: aqui também não tem jeito. E aí eu comecei a orar, comecei a pedir. E nesse momento, nessa angústia, nessas lutas, eu comecei a perceber, irmãos, que tem momentos nas nossas vidas que as nossas reservas não adiantam de nada. Tem momentos nas nossas vidas que aquilo que nós achamos ou entendemos que nos dá segurança não nos dá. Tem momentos nas nossas vidas que nós nos sentimos desse tamanho. A gente olha e diz: mas o que eu posso fazer? Como eu vou agir diante dessa situação? Eu não sei se os irmãos já passaram por uma situação dessa. É uma situação que muitas vezes, ou são situações que muitas vezes são dolorosas, são situações difíceis, mas são situações que nos fazem pensar, refletir e meditar na palavra de Deus. E aí, meus irmãos, eu comecei a pensar, e as coisas aos poucos foram tomando um curso diferente naquele momento, e eu comecei a pensar: meu Deus, como eu dependo de Ti. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar como eu e você, nós todos, sem exceção, dependemos de Deus. Meus irmãos, a nossa dependência é tão grande que nós respiramos pela graça do Senhor. Nós comemos, muitos vão dizer: não, eu como porque eu trabalho. Eu conquisto. Irmãos, nada se realiza se primeiro do céu não vier. Tudo que acontece não é pela tua força, não é pelo poder que você acha que tem, mas é tão somente pela misericórdia, pelo amor e pela graça do nosso Deus. E aí eu comecei a pensar: Senhor, dependência. O mundo, irmãos, ele nos ensina que nós devemos ser fortes. Não é assim? O mundo nos ensina que nós não devemos depender de ninguém, porque depender de alguém demonstra fraqueza,
Depender de pessoas demonstra que nós estamos incapacitados de realizar coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. No reino de Deus não há lugar para fortes, porque forte só o Senhor. No reino de Deus só há espaço para corações quebrantados, para pessoas que dependem do Senhor. Ô meus irmãos, se nós olharmos para o mundo e como ele está, nós vamos perceber uma coisa. O mundo, ele tem se aproximado de valores passageiros. Ele tem dependido de coisas e pessoas e lugares e situações e circunstâncias que passam, irmãos, mas eles não têm visto, não acordaram ainda para perceber que tronos caem, reis declinam, pessoas passam, circunstâncias mudam, mas o nosso Deus não muda. E o nosso Deus, é Ele, é dele o controle de todas as coisas. Nós oramos, irmãos, num culto de oração e pedimos, porque sabemos a quem pedimos. Clamamos a quem pode todas as coisas. E aí aquilo começou a perturbar, a me perturbar. Irmãos, tem momentos na vida que nós todos somos levados à tentação de acharmos que conquistamos as coisas, as pessoas, por nossa capacidade, por nossa influência, por nosso poder, por nossas capacidades, enfim. Não, irmão. É a misericórdia. Deus levanta quem Ele quer. Deus derruba quem precisa cair, e todas as coisas estão no controle das suas mãos. E aí eu começava a pensar, Senhor, como nós, muitas vezes, temos sido orgulhosos com o Senhor. A palavra diz que o orgulho precede a ruína. E temos visto um mundo arruinado, exatamente, porque esse mundo está repousando no orgulho. Esse mundo tem repousado no orgulho de que o homem faz, de que o homem pode, de que o braço do homem é capaz. Mas, irmãos, aí vem uma pandemia, e a pandemia derruba os tronos, derruba a economia, derruba o orgulho humano e mostra como nós somos frágeis. Irmãos, a pandemia não é nada diante do inferno. Quisera que o inferno fosse uma pandemia. Irmãos, nós precisamos acordar para aquilo que Deus tem nos mostrado nesses últimos dias em que nós estamos vivendo e o que estamos vivendo. Eu e você precisamos todos os dias acordar e dormir pensando, Senhor, tudo está no controle das tuas mãos. Irmãos, nós não podemos tirar o controle da mão de Deus e colocar nas nossas mãos. Onde está o homem para vencer a morte? Só Cristo, o Senhor, venceu a morte. Irmãos, depender de Deus não é depender de pessoas, não é depender de circunstâncias, não é depender do momento igual às ondas do mar, né?
que vão e vêm, sobem, descem. Depender de Deus. Irmãos, pense uma coisa. Às vezes você chegou a uma igreja, às vezes você foi ficando, se adaptando. Eu não estou falando isso para os de fora, não. Eu estou falando para os que estão aqui. E às vezes você chega porque um amigo chamou, porque um familiar faz parte. E no dia que ele cai, você cai junto. A sua dependência não está em Deus. A sua dependência está naquela pessoa. Irmãos, quem depende do Senhor não depende das pessoas. Todos precisamos de todos. Nós nos ajudamos. Mas nós temos que entender que depender só de Deus. Às vezes, nós temos visto muito, hoje em dia, um evangelho circunstancial. Um evangelho que vai de acordo com aquilo que eu quero. O louvor tem que ser do jeito que eu gosto. A pregação tem que ser assim, aquela pregação que levanta meu ânimo. Sim, meus irmãos, mas tem horas que Deus não quer levantar seu ânimo, não. Ele quer que você fique prostrado e em pó, para saber que o Senhor é Ele. Tem horas que nós não precisamos de palavras para levantar mais ainda um ego que já existe. Tem horas que nós precisamos de um puxão de orelha para que Deus nos mostre: você não está no caminho que eu quero que você esteja. Depender de Deus e não das circunstâncias, das pessoas. E aí, meus irmãos, eu podia trazer vários textos, porque nós temos muitos textos que tratam sobre dependência de Deus. Mas Deus me levou a esse texto, Gênesis 12, 1. Deus chama Abraão e lhe faz promessas, é o título da minha Bíblia. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O tema que eu queria meditar com os irmãos nessa noite, nesse culto de oração: depender de Deus. Quem depende de Deus age diferente daqueles que dependem das pessoas, daqueles que dependem tão somente das circunstâncias. Outro dia, uma pessoa conhecida minha disse assim, ela disse: eu fui a uma igreja porque eu estava doente, não sei se foi a perna, alguma coisa assim, e ela disse: e quando eu cheguei lá, oraram, com pouco tempo depois, eu me senti curada e pronto. A história se resume aí. Irmãos, muitos têm procurado o Senhor tão somente para satisfazer uma necessidade, sem lembrar que o principal já foi feito, meus irmãos. Meus irmãos, se o cordeiro não tivesse sido imolado, a reconciliação com Deus eterno não teria acontecido, irmãos. Eu e você podemos ter muitas preocupações, talvez agora, enquanto a palavra está sendo ministrada. Preocupações ocupam sua mente. O que fazer hoje ainda, amanhã, depois? Será que aquilo vai dar certo? Lembre-se só de uma coisa:
aqui eu e você estamos passando dias, mas uma eternidade espera por nós. Uma eternidade espera por nós. Depender de Deus. Abraão. Não vou aqui trazer a história de Abraão, irmãos. Eu entendo que todos nós conhecemos um pouco, pinceladas, né, dessa história de Abraão. Abraão era um homem bem-sucedido, né? Era um homem rico e era um homem que, aos 75 anos de idade, Deus chega para Abraão e diz isso que nós acabamos de ler. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. A primeira coisa que eu queria deixar com os irmãos nessa noite. Quem depende de Deus, deixa Deus guiar o seu caminho. Irmãos, talvez acordamos muitas vezes pensando, o que fazer? Será que o caminho certo é ir para a direita, para a esquerda? Será que é hora de recuar? Será que é hora de avançar? Eu tenho certeza que os irmãos passam também, como eu passo, por momentos das nossas vidas que nós olhamos e dizemos assim, o que é isso, Senhor, que está acontecendo na minha vida? Que mudança foi essa? Porque às vezes as coisas estão tão pacatas, tão calmas, e de repente parece que vem um vendaval e nos joga para os cantos da parede. E aí, muitas vezes, eu e você queremos seguir o caminho que aos nossos olhos é o melhor caminho. Irmãos, você já quebrou a cara num caminho errado, irmãos? Porque eu já. Sabe quando a gente erra? Quando a gente não segue o caminho que Deus está colocando nas nossas vidas. Tem horas que a gente diz assim, às vezes num relacionamento, até no namoro, a menina ora e a resposta de Deus é, se afaste, ou vice-versa. E aí ela fica dizendo assim, ou ele fica dizendo, não, Senhor, não é por aí não, a pessoa é assim, a pessoa é assada. Irmãos, eu e você erramos, mas Deus não erra. Siga o caminho que Deus está mostrando a você. Tem horas, irmãos, que eu e você olhamos e dizemos assim, mas Senhor, o melhor caminho para a minha vida é morar em tal lugar, é trabalhar em tal local, é estar rodeado de tais pessoas. Irmãos, receba o que o caminho de Deus está colocando à sua frente. Se você está sentindo do Senhor que você está indo por um caminho e o caminho de Deus é outro, irmão, irmã, não pense duas vezes. O único caminho que nos leva para a eternidade é o caminho do Senhor. Às vezes, os caminhos aqui na terra, porque nós temos que ter essa visão, irmãos. Às vezes o caminho aqui na terra nos leva ao prejuízo, nos leva às vezes à desonra, nos leva à tristeza. Aí talvez alguém pergunte como esse caminho pode ser o caminho de Deus. Irmãos, o caminho de Deus é eterno.
O caminho de Deus nos leva ao céu. Nem sempre, aos olhos humanos, o caminho de Deus é o melhor caminho. Muitas vezes, por sinal, o caminho que eu e você queremos traçar humanamente é o caminho que a sociedade aplaude. É o caminho que as pessoas vão olhar e dizer, muito bem. Mas o caminho do Senhor, embora estreito, só Ele traz paz. Só Ele traz vida eterna. Abraão, um homem estabelecido, com sua família lá, de repente o Senhor fala com Abraão e diz, Abraão, sua zona de conforto é onde você está, mas onde você está, você não será o pai de multidões. Você tem que sair de onde você está. Irmãos, muitas vezes eu e você não queremos sair de onde nós estamos. No sentido de que muitas vezes eu e você temos nossos pecados de estimação e queremos guardá-los. Nós ficamos tentando convencer Deus de que esses pecados têm que morar junto conosco. Não tem, irmãos. Trevas e luz não se misturam. Na hora que Abraão recebeu de Deus que deveria seguir o caminho, olha o mais importante, o mais interessante que eu acho aqui nesse momento. E vai para a terra que te mostrarei. Irmãos, Deus não tinha sequer mostrado para onde Abraão iria. Mas Deus já tinha dito que o caminho que ele queria que Abraão seguisse era outro. Lá em Provérbios 14, 12, diz que há caminhos que aos olhos humanos são bons, mas que são caminhos que levam à morte. Irmãos, qual o caminho que você tem seguido? O caminho que eu e você temos seguido é o caminho que Deus quer? Será que aquilo que eu tenho feito na minha vida é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus? Porque nós erramos, nós pecamos, mas para a glória do Senhor, nós nos arrependemos e queremos acertar todos os dias. Porque se você não tiver essa perspectiva de querer acertar todo dia, irmãos, a sua visão não é a visão de Deus. A sua visão é a visão mundana. É aquela que diz assim, eu erro e não preciso melhorar. Irmãos, qual o caminho que você seguiu? Eu não sei. Nunca esqueça disso. Se eu e você dependemos de Deus, nós vamos seguir o caminho que Deus colocou à nossa frente. Irmãos, tem caminhos que Deus coloca na nossa frente, que a gente olha e diz, eu mesmo não, vou nada. Tem caminhos que Deus coloca à nossa frente, que são tão estreitos, são tão íngremes, são perigosos, e a gente olha e diz assim, como é que eu vou ultrapassar isso? Como é que eu vou seguir isso? Mas sabe o que é que acontece, irmãos? Quando eu e você seguimos o caminho de Deus, nós dependemos exclusivamente do Senhor. Irmãos, me mostre qual é o versículo nesse texto em que Abraão diz assim,
Deus manda ele sair para o lugar que ele vai mostrar ainda. Abraão não perguntou que lugar era esse. Abraão não perguntou quanto tempo iria demorar para chegar lá. Abraão não perguntou se lá era bom ou ruim. Porque Abraão sabia que o mesmo Deus que guia o caminho não o abandona. Irmãos, tem horas que eu e você não queremos seguir o caminho de Deus, porque é duro, porque é difícil, porque é um desafio. Mas sabe o que é que acontece? Quando a gente depende de Deus, quando a gente segue o caminho que Deus quer que a gente siga, Deus está conosco em todo tempo, em todo momento, e nos fortalece todos os dias da nossa vida. Tem dias que a gente quer fraquejar, tem dias que a gente quer dizer, não aguento mais. Aí vem a palavra do Senhor, vem um louvor, vem um testemunho, vem uma pessoa que passa no meio da rua e você vê a mão de Deus ali e você é fortalecido. Irmãos, para depender de Deus, tem que seguir o caminho que Ele coloca à sua frente. Se a sua vontade você quiser que prevaleça sobre Deus, você não vai conseguir depender dEle. Se Deus disser sim, e você for pelo lado do não, ou o contrário, saiba de uma coisa: você vai depender de você, e as consequências virão sobre você. Mas quando eu e você dependemos do Senhor, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece, e nós continuamos dia após dia sabendo que Ele está conosco. Amém? A segunda coisa, irmãos, que eu queria meditar ainda nesse texto, é que Abraão, ele ao depender de Deus, ele não somente seguiu o caminho que Deus queria que ele seguisse, mas Abraão obedeceu. Talvez uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é obedecer a Deus. Imagine, e aí eu queria que os irmãos acompanhassem essa leitura, no 12 que nós estamos, no verso 4, ele diz assim: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. O Senhor deu uma ordem e ele obedeceu. Você tem obedecido às ordens de Deus? Pense só. Se você for lá para o 22, Gênesis 22, em um outro momento da vida, né? Esse momento aí da vida de Abraão, ele tinha 75 anos. Houve a promessa do filho e quando Isaac nasceu, Abraão já tinha 100 anos. E agora, no 22, Gênesis 22, 1, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E no verso 2 diz: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Percebem que é parecido quando ele mandou sair da terra? Saia para um lugar que eu ainda vou mostrar. Irmãos, Deus não pediu a nenhum de nós o sacrifício que ele pediu a Abraão, de nós sacrificarmos os nossos filhos, ou um filho. Isso é algo tão gigante, que a gente às vezes nem consegue imaginar, né? Deus promete esse filho,
e depois ele testa a fé de Abraão e a sua obediência, dizendo: sacrifique esse filho. Meus irmãos, obedecer a Deus é um desafio. E tem sido um desafio no mundo que nós vivemos hoje, principalmente. Nós vivemos num mundo em que as pessoas olham para as coisas de Deus como se isso fosse coisa do passado, como se Deus fosse um Deus envelhecido, como se o sacrifício de Cristo naquela cruz não fizesse parte da minha vida. Não faz parte. Irmãos, só depende de Deus quem consegue obedecê-lo. Porque quando eu e você obedecemos ao Senhor, nós obedecemos por amor, porque nós amamos o nosso Deus e não queremos que Ele se entristeça. Nós obedecemos por temor, nós obedecemos porque a palavra de Deus diz que eu e você temos que obedecer. Eu fico pensando, irmãos, que às vezes a gente tem mais facilidade de obedecer às coisas humanas do que de obedecer aquilo que é divino. Imagine, às vezes a gente olha e diz assim: eu obedeço a palavra, mas aí você não consegue controlar a sua boca, por exemplo. Mais precisamente não a boca, mas a língua. Irmãos, muitas vezes dentro dos templos, essa espada que é a língua está cortando. No momento de você escutar, ouvir e adorar o Senhor, a sua espada está cortando em desobediência à palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes eu e você saímos daqui do templo, ou até mesmo dentro do templo, e não queremos sequer saber da dor do outro. Às vezes o outro nos procura e nós olhamos e dizemos: não tenho tempo. Irmãos, não basta apenas escutar a palavra, precisamos praticar. Escutar é a primeira parte, mas quem escuta e não pratica, não se edifica, irmãos. Às vezes a gente costuma dizer o seguinte, que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Por que isso? Porque às vezes nós temos visto pessoas que têm feito todo um trabalho de maquiagem espiritual para que seu aparato espiritual pareça bonito, irmãos, mas que não consegue obedecer ao Senhor. Irmãos, eu e você podemos nos enganar. Eu e você podemos enganar um ao outro, mas nós não podemos enganar o Senhor. Deus nos vê sem máscaras. Não adianta, eu leio a palavra, eu vou ao templo, glória a Deus, mas acima de tudo, deixa a palavra entrar. Se escutar e não viver, você não está fazendo muita coisa, você está se enganando, porque Cristo é sinal de boas novas, e onde existe boas novas, existe mudança, existe transformação. Aqueles que continuam iguais, irmãos, podem estar no templo, mas não estão com Cristo. Onde Jesus está, existe mudança, porque nós somos pecadores, mas Jesus
nos faz, mesmo dentro desses pecados, termos obediência e chegarmos mais próximos do Senhor. Amém? Eu vi outro dia uma historinha que eu achei bem interessante. E no final da historinha dizia assim, que uma pessoa tinha colocado uma corda, tipo uma corda, de um lado para outro lado, como se fossem dois edifícios, e essa pessoa era um equilibrista. Ele conseguiu atravessar algumas vezes. E aí ele chegou perto de uma pessoa que estava lá e disse assim: você acredita que eu consigo passar com uma carroça nessa linha, nessa corda? E a pessoa disse: sim, sim, claro, acredito. Aí depois ele insistiu: e você acredita que eu conseguiria passar com essa carroça e com uma pessoa dentro? Aí a pessoa disse: sim, 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 acredito. Ele disse: você pode me ajudar a entrar na carroça? A resposta da pessoa foi: de forma alguma. Irmãos, muitos têm sido assim. Eu acredito em Deus. Ah, Deus é bom demais. Mas na hora de obedecer, aí diz assim: não é para mim, pois eu digo de acordo com a palavra de Deus. Quem depende de Deus, obedece ao Senhor, irmãos. Não é somente acreditar, porque muitos acreditam, mas poucos creem, confiam, acreditam e confiam no que Deus é capaz. Às vezes a gente diz assim: ah, eu acredito em Deus. Você escuta de uma pessoa dizendo: ah, eu acredito em Deus. É muito difícil você escutar de alguém dizer que não acredita. Agora imagine só, essa pessoa às vezes recebe um diagnóstico terminal e o médico olha e diz: olha, realmente aqui não tem jeito. Aí às vezes aquela pessoa diz: não tem mais jeito para mim. Mas ela disse que acreditava em Deus. Sabe o que é isso? Quem acredita e obedece à palavra do Senhor sabe quem é Deus. Sabe que se Ele quiser e for da sua vontade, todas as coisas lhe são possíveis. Até o impossível para nós é possível para Deus. Amém, meus irmãos? A terceira e última coisa que eu queria refletir com os irmãos. Abraão seguiu o caminho, Abraão obedeceu. Imagina, Abraão saiu da sua zona de conforto, depois colocou seu filho para ser sacrificado. E em todas essas coisas, Deus foi com Abraão, porque Abraão dependeu exclusivamente do Senhor. A terceira coisa que eu queria, olhando para essa vida de Abraão, trazer para os irmãos, é que quem depende do Senhor, quem depende de Deus, irmãos, tem intimidade, comunhão com Deus e com a sua palavra. Às vezes a pessoa diz: ah, mas olha, eu tenho muita intimidade com Deus, converso com Deus e tal. E às vezes isso é superficial, porque imagine qualquer um de vocês, irmãos, ter acordado hoje, sem comer nada, sem tomar nenhum líquido, e passar dias assim. Você e eu precisamos do alimento físico, sim? Precisamos? Você e eu precisamos do alimento espiritual. Se eu e você não estivermos nos alimentando espiritualmente, irmãos, nós iremos esfriando. Muitas vezes nós temos ouvido esse termo, um despertamento. Por que isso? Porque as pessoas estão esfriando espiritualmente, porque as pessoas não estão se alimentando do alimento que é a palavra de Deus. A gente não lê a Bíblia por obrigação.
A gente não lê a Bíblia por um hobby. A gente tem que ler a palavra de Deus para nos alimentar. A gente tem que escutar a palavra de Deus para nos alimentar. Eu sempre digo isso, que às vezes tem pessoas que vão constantemente, escutam a palavra, leem a palavra e tal, e por alguma circunstância da vida elas se afastam. E quando elas se afastam, num primeiro momento, a tendência é que elas se sintam bem. Por quê? Porque elas ainda estão alimentadas, irmãos. Elas passaram muito tempo se alimentando. Mas com o passar do tempo, aquela brasa quente vai esfriar. Abraão, ele se alimentava exclusivamente da palavra de Deus, da comunhão que ele tinha com Deus. De tal forma que lá em Tiago 2:23, Tiago diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Irmãos, eu e você somos amigos de Deus. Amigo é alguém íntimo. Não é conhecido. Amigo é alguém que você conversa. Amigo é alguém que você divide. Amigo é alguém que você gasta tempo. Você tem gastado tempo com Deus. Deus tem sido um pensamento na sua cabeça. Eu quero me derramar aos pés do Senhor. Eu quero orar. Eu quero jejuar. Eu quero escutar a palavra, eu quero testemunhar, eu quero evangelizar, eu quero louvar. Esses sentimentos têm feito parte da sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque se eu e você temos comunhão com o Senhor, se eu e você temos comunhão com o nosso Deus, nós sentimos necessidade dEle. Nós sentimos falta quando as coisas do Senhor não fazem parte da nossa vida. Tem horas, irmãos, que a gente se entristece com as coisas do mundo, com as decepções das pessoas, com as famílias que não são perfeitas, mas tudo isso vai passar. Um dia não haverá mais dor, um dia não haverá mais morte, mas, irmãos, haverá a presença do Senhor. Eu e você precisamos depender mais de Deus. O que Deus me diz nessa noite é que eu e você devemos sair daqui, não é com a certeza de que nós somos super crentes, de que nós somos realmente aqueles que devem ser imitados. Não, irmãos. O que Deus me diz nesse momento é que eu e você precisamos nos prostrar. Eu e você precisamos buscar mais ao Senhor. Irmãos, por que é que 3 horas numa festa passa tão rápido e a gente diz já? Porque é que uma manhã numa praia, a gente diz, já chegou a hora de ir embora, e às vezes nós temos sentido pressa de nos afastarmos das coisas de Deus, da palavra dEle. Às vezes a gente está escutando a palavra de Deus. Aí quando a palavra de Deus está entrando, a gente diz, eita, eu tenho um compromisso. Com o que você tem compromisso? Se não, com aquele, o único que pode lhe levar à eternidade. Só o Senhor, irmãos, tem palavras de vida eterna. Saia daqui com essa mentalidade. Tudo isso aqui vai passar, mas eu dependo do Senhor. Eu quero seguir o caminho que Ele me colocar. Se Deus disser para eu ir para o lugar que eu menos desejo ir, vá, irmãos, vá, que Ele tem propósito. Vá,
realize aquilo que Deus está colocando na tua mão. Tem coisas que Deus coloca nas nossas mãos e nós queremos fazer como Moisés, né? Eu falar, mas como? Não se preocupe. Aquele que trilhou o caminho lhe sustentará. Aquele que trilha o caminho para você e eu seguirmos, ele vai fazer com que nós tenhamos, se nós buscarmos, comunhão. E essa comunhão vai fazer com que nós obedeçamos. Se eu e você sairmos daqui com a cabeça pensando assim: Senhor, eu não preciso de mais um emprego. Senhor, eu não preciso de um salário maior. Senhor, eu não preciso de mais outra necessidade, eu não preciso. Mas se eu e você sairmos daqui com a certeza: eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu quero depender mais de Ti. A palavra terá encontrado terra fértil. Que a poderosa mão do Senhor, ela esteja, irmãos, sobre a vida de cada um de vocês. E saibam que eu não sei nada da vida de vocês. E vocês não sabem nada da minha. Mas o Senhor não passa nada em oculto. Ele sabe por que essa palavra foi dita para vocês. Ele sabe que eu e você precisamos, assim como Abraão, depender mais dele. Irmãos, imagine o que é você ir para onde você não sabe onde é. Imagine o que é você sacrificar quem você ama. Imagine o que é você criar altares no meio das tragédias, das dificuldades, como fez Abraão. Dependamos do Senhor. Colocamos essa palavra dentro das nossas vidas e saibamos o seguinte: o Evangelho que diz que você é forte, o Evangelho que é centrado no homem e não no sacrifício de Cristo, não é Evangelho. O verdadeiro Evangelho, o Evangelho da fé, o Evangelho genuíno, irmãos, é bem simples, porque Cristo é simples. O Evangelho está aqui na palavra dele. Se nós queremos saber o Evangelho, nós não precisamos de outra palavra que não seja a palavra do nosso Deus. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações.